Continuando nossa conversa sobre a revisão veicular, para você que planeja viajar, o Bruno agora vai falar sobre cada item que precisa ser revisado nesta revisão, que é específica para a viagem, como ele comentou no bloco anterior. Tem aquela revisão básica que é feita de tempo em tempo no seu veículo, até quando está dentro da garantia, mas a revisão para a viagem cuida mais de itens específicos de segurança. Então vamos começar pelo freio, Bruno. O que tem que ser verificado? O sistema de freio é algo importantíssimo no veículo, porque toda a segurança dos ocupantes depende muito desse sistema. Então é necessário que se verifique o nível de óleo, se o nível está dentro do especificado, a coloração do óleo, se não está muito escura, como se estivesse um óleo muito velho, muito antigo, e isso pode prejudicar. E é importante também que se verifique o estado das pastilhas de freio, né? São itens importantes para que se tenha uma boa frenagem no veículo, um bom controle em caso de necessidade. Perfeito. E os pneus e rodas, que também são bem importantes, né? De fato, são itens de segurança. Os pneus têm um limite de desgaste, né? Todo pneu tem um indicador de limite de desgaste, que é visível às pessoas, as pessoas que fazem a revisão, o próprio proprietário do veículo pode fazer esse controle. Mas é importante que a gente verifique quanto a esse desgaste, que é importante que você tenha atenção, até para que o veículo tenha a aderência necessária ao solo. É necessário que se verifique o desgaste da banda de rodagem, se não está com desgaste mais de um lado ou mais do outro, porque se isso é um indicador que é necessário que se faça um alinhamento do veículo. É importante que se verifique o estado das rodas, os parafusos de fixação, se estão bem fixos, se não tem nenhum parafuso espanado, se as rodas não apresentam trincas, porque são itens que exigem um controle bem específico para se manter a segurança do veículo. Perfeito. E a suspensão, Bruno? São peças que se desgastam, né, em função do uso, né? As nossas estradas, às vezes, contribuem bastante para que essas peças acabam sofrendo um desgaste. Então, todo o sistema de dirigibilidade do veículo, direção, freios, depende desse conjunto da suspensão. Então, se alguma peça da suspensão estiver com desgaste ou com alguma folga demasiada, é necessário que se corrija isso, porque toda a estabilidade do veículo, todo o controle que o motorista tem do veículo depende do conjunto dessas peças. Então tem que ser examinadas as buchas das balanças, das bandejas, os pivôs, as barras de direção, para que possam estar em perfeito estado. Bacana. Tem um item que eu acho que as pessoas realmente só se preocupam quando percebem que já estragou de vez, que já ressecou, que já não tem mais função. É o limpador de para-brisa, né? E ele acho que é muito importante no dia a dia, mas em viagens, de repente você está numa estrada e pega um temporal, é um item que precisa muito ser verificado, né? Com certeza, né? A gente não pode prever quando vai chover, né? Então é um item que é necessário que esteja em dia também, né? Até porque toda a visibilidade do ocupante do veículo depende do bom estado das paletas. Então, se elas não estiverem limpando corretamente o para-brisa, a visibilidade que ele vai ter será reduzida em muito. E isso pode acabar prejudicando ou provocando algum acidente. Perfeito. Nesse caso do limpador, a gente verifica só a borracha mesmo? Ou esse funcionamento dele também pode dar algum problema? Pode, né? O motor pode acabar apresentando alguma folga, os braços do limpador podem apresentar folga, desgaste, a fixação da paleta no próprio haste de fixação pode ter folga, então tudo isso tem que ser verificado, não apenas o estado da borracha, mas de todo o conjunto. Uhum. O extintor de incêndio, você falou no bloco anterior, é um item que só se verifica a validade ou tem mais alguma verificação que tem que ser feita? A pressão de carga também tem que ser verificada, né? Existe a questão da validade, mas também a questão de carga do próprio extintor, né? Existe um indicador, um relógio, um manômetro, que determina se ele está carregado ou não, e isso também deve ser verificado. Importante. Essa parte eu não sabia. E quanto à buzina? É um item que a gente não gosta muito de usar, mas na estrada muitas vezes é super necessário, um animal atravessando na pista, alguma coisa assim. Que verificação tem que ser feita na buzina, Bruno? As pessoas dão um pouco importância, né? Como você mencionou, né? É um item que a gente não gosta de usar muitas vezes, mas pode salvar uma vida, né? Às vezes uma pessoa distraída atravessando a rua e a ausência da buzina pode acabar provocando um acidente e acabar ocasionando a perda da vida de uma pessoa. Então é necessário que se verifique a buzina, o bom funcionamento dela, mas também o som que ela produz, né? Às vezes, em função de entrada de água, de algum problema, algum curto na buzina, ela pode ficar com o som abafado e não totalmente audível para a pessoa que está do outro lado da pista, né? Então é importante que se verifique o estado e o som da buzina também.
Perfeito. Até uma dúvida que surgiu agora. A buzina, muitas pessoas não usam mesmo. Tem aqueles motoristas que adoram, qualquer motivo, coloca a mão na buzina, mas tem aqueles que nunca usam, até por não gostar, não querer assustar ninguém, enfim, nunca usam. A buzina pode apresentar algum defeito por falta de uso ou não? Normalmente não. São fatores externos que acabam ocasionando um problema na buzina. Em função da localização dela no veículo, tem que ser num local em que o som dela possa ser propagado. Então, às vezes, se pega uma poça muito grande de água, acaba entrando água na própria buzina. Às vezes, é curto, interno na buzina, né? Mas necessariamente por falta de uso não é o caso. Mas fatores externos que acabam contribuindo para que ela possa vir a dar um defeito. Perfeito. E o cinto de segurança, que é obrigatório a utilização dele, pode apresentar também algum problema? Sim, né? E o cinto de segurança é indispensável, né? A vida das pessoas depende muito do uso do cinto de segurança e as pessoas precisam se conscientizar disso. Existe um funcionamento do cinto, né? É necessário que se verifique se ele está travando corretamente, né? Para que no caso de uma colisão, ele possa realmente atuar, né? Se o cinto perder a sua função, não estiver travando, ele de pouco validade será, né? Então é necessário que se verifique o bom funcionamento dele, o retorno, se ele está retornando, se ele está travando, são exames necessários. Perfeito. Principalmente não, mas muito importante os cintos traseiros por causa das crianças também, né, Bruno? Tem a questão da amarração na cadeirinha, que tem que travar não só a criança, mas a cadeirinha também, né? Isso acaba fazendo uma força maior nesse material, né, nesse item. Sem dúvida, ele sofre bastante esforço com relação a isso, né? Então, daí a importância de estar em dia, né? De estarem revisados e em perfeito funcionamento para que possa se prevenir qualquer fatalidade. Perfeito. Tem o item que carros novos dificilmente apresentam um problema, já estão ali, mas os carros mais antigos às vezes já até perderam, já caiu em desuso, quebrou, enfim, triângulo de segurança. Que aspecto tem que ser avaliado nesse triângulo de segurança, Bruno? A fixação dele, né? A montagem dele, né? Não adianta você ter um triângulo que não para em pé, né? Ele tem que estar funcionando, ele tem que estar com os encaixes perfeitos para que, se for necessário, você possa sinalizar corretamente que o seu veículo sofreu alguma pane ou está com algum problema, para que as pessoas que estão transitando na mesma rodovia possam ver o triângulo ali montado, dentro das características de funcionamento dele, porque senão não vai ter utilidade, né? Claro. E aquele adesivo dele, que na verdade dá o reflexo, né? Quando vem o carro com a iluminação, ele sofre desgaste também? Ele pode acabar se desgastando, né? E isso impedindo que ele propague de fato a luz, como é necessário que se faça, né? Então, um arranhado, um descascado, acaba podendo prejudicar quem precisa ver que ele está impedindo ou está protegendo um veículo ou os ocupantes que estão dentro dele. Sim, até porque ele montado por si só, sem esse adesivo, numa estrada sem iluminação, não vai ter serventia nenhuma, né? Com certeza, até porque ele é um item relativamente pequeno, né? Então, o que chama a atenção é justamente a luminosidade dele, né? Então, é necessário que ela esteja em perfeito estado. Perfeito. E step? É um item que as pessoas que já têm um carro mais antigo, que está há mais tempo em uso, se já usaram, acabam optando por comprar um meia-vida ou um já, só para dizer que tem lá o step. Isso é muito perigoso, né, Bruno? Com certeza, né? E é um item que o próprio usuário do veículo quase não examina, né? Então, daí a importância das revisões, porque são verificados os pneus, incluindo o step. Então, no momento de emergência, se ele estiver vazio, ele não vai ser de utilidade. Então, é necessário que se verifique também o estado do step e, em alguns casos, até a validade do pneu. Porque, às vezes, por não ser um item utilizado, o proprietário acaba trocando os 4 pneus e acaba esquecendo o step, ele vai ficando velho e isso pode trazer problema também. Então, a validade dos pneus tem que ser examinada também. Perfeito. Bom, todos esses itens que nós falamos são os itens de segurança extremamente fundamentais para uma viagem que realmente no dia a dia às vezes a gente não usa, acaba caindo em esquecimento, mas tem os itens que são revisados com frequência e que mais ainda nessa época de viagens tem que ser revisados, como motor e a iluminação, né? Para não cair naquele problema que a gente falou, até mesmo da multa por causa de uma lanterna que está estragada, que não acende, às vezes um farol quebradinho. Esse simples farolzinho quebrado, mesmo com a luz acesa, já é um motivo também de multa, né, Bruno? Com certeza, né? Isso prejudica o bom funcionamento da lanterna, né? Ou do farol, ou da peça que esteja danificada. Então, tem que estar em perfeito estado até para evitar uma multa que, de fato, pode acontecer. O motor, nem tem o que falar, tem que ter uma revisão constante, né?
De fato, né, o motor é como o corpo humano, né, precisa ser lubrificado, precisa estar em perfeito funcionamento. Toda máquina sofre um desgaste, então é necessário que esteja em dia. Então a questão da lubrificação, dos níveis de água, de arrefecimento, tem que estar em perfeito estado para que o motor possa funcionar de forma correta. Então são itens imprescindíveis para serem verificados, né? A qualidade do óleo é importante, né, que se verifique a qualidade do óleo, o bom estado dele, para que o motor possa funcionar perfeitamente. Maravilha. Tem um item que está muito ligado à saúde e que as pessoas não se preocupam também muito, mas que numa viagem longa, onde as pessoas vão andar muitos quilômetros, é o item que vai ficar ligado durante muito tempo, o ar-condicionado. Que tipo de inspeção tem que ser feita neste ar? É um item de conforto, mas que pode acabar prejudicando se não estiver em dia, né? Então é necessário que se verifique os dutos de ventilação, né, contra a presença de fungos, bactérias, né, que se proliferam devido à umidade, né? E o próprio filtro do ar-condicionado, né? É necessário que esteja em perfeito estado, porque pega muita poeira, muita água, sujeira. Então ele acaba proliferando as bactérias e os fungos. Então tem que ser verificado todos esses itens do ar-condicionado. Filtros e tubulações para que eles possam estar em perfeito estado. Maravilha. Mais algum item que a gente esqueceu de comentar, Bruno? Eu acho que não, eu acho que já abordamos todos os aspectos do veículo, né? É importante que o consumidor entenda a importância de se verificarem esses itens para que o seu carro possa estar em perfeito estado e assim ele possa ter um passeio tranquilo e sossegado com sua família. Exatamente. E que a dica que você deu de procurar a autorizada da marca é muito importante, porque às vezes vai em qualquer oficina, não que não existam bons profissionais, não é isso que a gente está querendo dizer, mas o fato de entender daquela marca especificamente, de ter as peças disponíveis na necessidade de uma troca, isso é muito importante para não atrasar e não atrapalhar uma viagem que poderia ser feita com muita tranquilidade, né, Bruno? De fato, isso é realmente importante. Maravilha. Vamos passar o contato da Strasburger, onde fica? A Strasburger fica na rodovia Oswaldo Reis, número 3200, e o telefone é 3344-7017. Maravilha, Bruno. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por explicar com tanta especificidade, digamos assim, cada item, porque realmente as pessoas não se preocupam, é o mal do brasileiro, mas que realmente tem que pensar em ter umas férias tranquilas, né? E para isso a viagem tem que seguir com tranquilidade, com tudo em dia mesmo, né? Realmente. Eu que agradeço, Paloma, pela oportunidade de poder expor a importância de estarem com os veículos em dia e bem funcionando. Maravilha. Bom, a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho vamos voltar com dicas de viagem para você curtir as suas férias. Até já!